Bem-vindos a mais um episódio do Copo 3. Hoje comigo eu tenho a Diana Peixoto. É uma sommelier movida pela curiosidade, pela persistência e pelo desejo da descoberta. Para ela o vinho vai além do copo. É uma história, um território e uma experiência a ser partilhada. Mas é no serviço que a magia acontece. Diana acredita que cada garrafa abre um universo de possibilidades e que a forma como o vinho é apresentado pode transformar a experiência à mesa. Sempre em busca de novas perspectivas, gosta de explorar combinações inesperadas e desafiar ideias preconcebidas sobre o mundo vínico. No Copo 3, vamos conversar sobre o que inspira, como vive o serviço na restauração e o papel do sommelier na criação de momentos memoráveis. Obrigada por teres aceito o meu convite e obrigada por partilhares com os meus ouvintes a tua história. O que é que o Obrigada mundo, eu. o que é que o vinho trouxe para a tua vida? O que é que o Ou vinho trouxe para... o que é que o vinho, como é que o vinho chegou à tua vida? Ok, então, eu desde pequenina, eu sou filha de pessoas, aliás, eu sou neta de agricultores, ok? E de toda a vida, em minha casa, tanto os meus pais como os meus avós produziram vinho para o consumo de casa. Nada com etiqueta, nada para vender, tudo para consumo interno. E eu tenho a recordação que os dias de vindima era o dia de juntar toda a família para todos fazermos a vindima junta e depois lembro-me de nos dias a seguir à vindima ir com o meu avô ao lagar um, o que ele na altura chamava mexer o vinho, que basicamente era mover a manta. Então eu sempre tive uma recordação, ou para mim o vinho sempre foi sinónimo de festa, de família e de felicidade. Os meus pais sempre foram, sempre gostaram de juntar a família toda. O meu pai tem 2 irmãos, a minha mãe tem 7, então a família é grande. E sempre juntaram a família em casa e o vinho também, lá está, sempre esteve presente. Os meus pais, aliás, mais o meu pai do que a minha mãe, sempre consumiu vinho em todas as refeições e eu sempre tive curiosidade e fui provando. Até que depois a hospitalidade para mim sempre foi uma coisa que realmente me chamou a atenção. No início eu achava que para mim era cozinha, então fui fazer um curso de cozinha, até que eu faço o meu primeiro estágio em cozinha e ao fim de 15 dias percebo que não é para mim e peço ao dono do restaurante que me deixe terminar o estágio na parte da sala. E aí começou tudo, basicamente. Eu comecei a trabalhar na sala e eu sentia a necessidade de conseguir defender o vinho ao cliente, porque os clientes faziam perguntas e eu precisava de saber responder. E tudo isto associado à imagem que eu tinha do vinho foi despertando alguma curiosidade até que, olha, acabei por entrar neste mundo e fiquei completamente apaixonada. Ou seja, as tuas raízes, não é? Aquilo que tu vivias em casa, acabou por influenciar na tua escolha quando tiveste que decidir que curso é que irias seguir, não é? Totalmente, totalmente. Eu acho que se não fosse pela arte bem receber dos meus pais, eu provavelmente hoje em dia não estaria no que é hotelaria, não estaria no que trabalho hoje. Provavelmente tinha seguido matemáticas, eu acho. Achas? Acho. A hotelaria e matemática até tem muito a ver, não é? A parte da É gestão é verdade, muito importante. é verdade. Ok, então tu tiraste o curso de cozinha e é Uhum. engraçado perceber que não é muito comum começar um estágio em cozinha e acabar o estágio na sala, ou seja, toda tu já era para fazer o serviço de restaurante, já sentias isso já vibrava contigo. Sim, imagina, eu acho que sempre gostei muito, lá está, eu lembro-me de cá em casa, os meus pais juntarem as pessoas e eu já fazer o que seria o serviço cá em casa. Então eu sempre gostei de fazer com que as pessoas se sentissem bem em minha casa, de dar tudo às pessoas, de lá está, colocar as garrafas de vinho na mesa, colocar a água, mas na altura eu achava que eu gostava mais era de cozinhar, porque eu gostava de fazer doces. Até que chega à realidade de uma cozinha e percebo que isto não é para mim, eu não sirvo para estar fechada dentro de 4 paredes, por isso quis tentar a sala, que era o outro caminho. E foi quando realmente descobri que a sala era o meu. Tu descobriste que a sala era o teu caminho, como é que tu te sentias quando os clientes pediam um vinho,
Tipo, o que é que tu sentias na altura? Olha, para ser sincera, na parte inicial eu chamava o meu patrão, que era a única pessoa no restaurante que supostamente sabia de vinhos. Naquela altura eu não sabia nem sequer que, ou melhor, eu defendia os vinhos como verde e maduro, e com isso eu já te digo tudo. Eu não sabia nada. Na minha Mas casa, eu. Diz-me. não, porque isso é a forma como nos ensinam a diferenciar o vinho. É? Existem dois tipos de vinho, existe o verde e existe o maduro. Atenção, nós estamos a ser irónicas, não é? Mas isto é a forma como nos ensinam, não é? É assim que nós começamos, pois percebemos que afinal o mundo do vinho vai muito para além disso. Exatamente, exatamente. E naquela altura eu não sabia distinguir, tanto é que o dono do restaurante também falava assim do vinho. Eu acho que ainda hoje é comum, infelizmente. Eu não sabia distinguir, então aquilo que eu fazia basicamente era pedir ajuda. Pedia uns minutos aos clientes e ia chamar quem eu achava que sabia para poder defender. E ia começando a fazer perguntas e ouvindo também aquilo que a pessoa que entendia de vinhos, supostamente, ia dizendo, e isso foi o que realmente foi despertando a minha curiosidade. Depois, qual foi o segundo passo? Ou seja, tu terminas o curso de cozinha, uh, fazes ali uma ponte entre cozinha e sala, porque ao longo do curso de cozinha já percebes que a tua vocação é sala. Como é que depois tu decides terminar o curso de cozinha? Ou. Ok. Eu decido na mesma terminar o curso de cozinha, mas imagina, depois disso eu ainda tive 2 estágios e eu concluí os 2 estágios na cozinha, mas eu, à parte do curso de cozinha, eu já estava a trabalhar na sala como part-time. Ou seja, por muito que eu terminasse o curso de cozinha, eu já sabia que a minha vertente era para a sala e sempre mantive. Acabei por concluir o curso porque senti que, já que eu tinha entrado e aquilo me podia dar algumas bases, valia a pena acabar. Depois, quando acabo o curso de cozinha, entro para a Escola de Viana do Castelo, em gestão hoteleira, e aqui é quando eu tenho que fazer um estágio e decido ir para um Estrela Michelin em Espanha, o Pepe Vieira, que foi posteriormente o restaurante onde eu acabei de trabalhar nos últimos, nos últimos 6 anos. Eu vou fazer o estágio para o Pepe Vieira e chego lá e deparo-me com uma carta de 300 referências. E eu que só sabia falar de vinho verde e vinho maduro, chego lá e encontro o vinho de toda a Europa. Então foi uma bela surpresa, basicamente. Entretanto, quando eu termino o estágio foram 3 meses, se não me engano, ou aproximadamente 3 meses, eles convidam-me para ficar. Mas naquela altura, primeiro eu era novinha, eu tinha 18 anos, que não quer dizer nada, mas eu tinha 18 anos, então achei que precisava de, ok, eu posso sair de Portugal, parece-me uma boa opção, mas primeiro eu tenho que regressar a Portugal, acabar o curso e ganhar algum dinheiro para poder sair. E foi assim que eu fiz. Regresso a Portugal, volto a trabalhar num restaurante de cozinha tradicional, com uma carta mais pequenina, uma carta, não sei, teria à volta de 30 a 40 vinhos, tudo Portugal, sobretudo Douro e Alentejo e vinho verde. E depois, ao fim de 6, 7 meses, eu começo a perceber que eu quero mais e que preciso de mais e que quero crescer, que realmente é aquilo que eu quero fazer, eu gosto muito daquilo, mas eu precisava de algo que me desafiasse mais ainda. E curiosamente, aqui ao par disto, o dono do Pepe Vieira estava a precisar de gente para trabalhar na sala. Então é quando eu vou para a Espanha em 2019 e aí sim foi quando eu comecei realmente a estudar vinho. Aí já te sentias mais preparada para esse desafio, ou seja, já tinhas regressaste a Portugal e depois pensas, não, agora preciso dar o salto, já te sentias preparada, não é? Porque é sempre desafiante nós sairmos, ou seja, uma coisa é nós sairmos de casa durante 3 meses porque sabemos que é um estágio e que esse estágio eventualmente vai terminar, não é? Nós vamos voltar ao nosso lugar seguro. Outra coisa é quando nós já saímos e nem sabemos por quanto tempo é que vamos sair de casa, por quanto tempo é que vamos estar a viver naquele país. Exatamente, foi exatamente isso que eu pensei na altura e na realidade assustou-me um bocadinho o facto de estar
a sair já de Portugal e com uma mão à frente e uma atrás, sabes? Eu precisava de sentir-me estável financeiramente para poder ir e não ter que regressar. Não ter que regressar à casa dos pais, que depois, anos mais tarde, acabei por regressar na mesma casa dos pais. Mas naquela altura eu queria ser independente. Nós regressar, a casa dos pais tem sempre a porta aberta para nós, não é? Totalmente, totalmente. E E acho ainda que bem que quando assim somos é. mais velhos sabe melhor voltar à casa dos pais, nem que seja só por pouco tempo. Mas É já verdade. não pensámos daquela forma de não, tenho que ganhar o meu dinheiro e não quero mais voltar e tenho que fazer vida. Mas isso também é um bocadinho as crenças que nos passam, não é? Tipo, és maior de idade, tens que ir fazer pela tua vida, tens que ganhar o teu dinheiro, tens que comprar a tua casa. Pelo menos eu acho que nós aqui na zona do Minho crescemos muito com essa motivação da nossa família. Sim, totalmente, totalmente. Imagina, eu na altura, eu lembro-me perfeitamente de dizer aos meus pais que ia para a Espanha. E a minha mãe sempre me incentivou mais que ao meu pai. Eu continuo a ser a menina do papá, sabes? Mas a minha mãe sempre me disse: vai, tu tens que voar, estás na idade, não sei o quê. E o meu pai dizia: não, filha, fica, porquê é que vais para tão longe? Estás em Portugal, podes ficar a trabalhar aqui, sabes? E pronto, basicamente, na altura eu queria, lá está, eu era muito jovem, eu queria ser independente, então acabei por aproveitar a oportunidade também de ir para cima. Eu queria crescer, mas lá está, queria ir com as minhas finanças estabilizadas. Ok. É giro, tu querias ir com as tuas finanças estabilizadas, quando normalmente, quando nós imigramos, o objetivo é estabilizar as finanças. E tu já querias ir, mas com as tuas finanças estabilizadas. Ok. É giro. Exatamente. O que é que Exatamente. hoje em dia, não é? Entretanto, tu já vais contar como é que foi o teu percurso no Pepe Vieira, mas agora que tu regressaste a Portugal, como é que tu olhas para essa mudança na tua vida de uma miúda com 18 anos que decide voltar para o sítio onde estagiou? Um, não sei se tinhas 18 anos ou se eras um pouco mais velha, mas como é que tu olhas para essa Diana? Olha, eu sinto que se realmente sou aquilo que sou hoje é porque eu fui para o Pepe Vieira. Imagina, aquilo que eu senti na altura, para mim foi muito duro sair daqui e ir para a Espanha, porque eu cheguei lá acima e eu deparei-me com uma realidade totalmente diferente. Primeiro, ontem falávamos sobre isto. Eu chego lá e não havia gente para trabalhar na sala. Eu tive uns quantos meses sozinha na sala e eu tinha que defender o que era o serviço e ao mesmo tempo defender o que era a carta de vinhos. E eu não tinha conhecimento. Então aquilo fez-me crescer muito, sabes? Eu tive algumas experiências menos agradáveis com os clientes, acho que toda a gente tem, acho que faz parte, mas fez-me. Eu sou muito de se eu não consigo, eu vou conseguir, sabes? Ou seja, eu preciso me preparar para chegar lá. Então eu acho que ir para a Espanha e ter todo aquele desafio fez-me crescer muito e fez-me aprender muito de muitas coisas dentro de um restaurante. Apesar de ter sido muito duro, fez-me crescer muito rápido, ir viver sozinha, mudar de país, não ter amigos, ter que criar. Eu fui totalmente sozinha para cima, ter que criar toda uma rede nova de amizades, ir para uma escola de vinho onde toda a gente já tinha umas pequenas bases e eu não tinha bases nenhumas de vinho espanhol e falava bastante mal espanhol na altura. Então eu sinto que aquela dificuldade na altura, aquilo que me fez foi realmente crescer. E eu sempre, apesar de tudo, eu agradeço muito toda a experiência no Pepe Vieira, porque eu sinto que no Pepe Vieira eu fui do 8 ao 80, ou seja, eu entrei como uma mera camareira, uma mera servente de mesa e acabei como head sommelier de todo o grupo. Mas eu também sempre senti apoio da parte deles, ou seja, eles sempre me incentivaram a estudar de vinhos, eles sempre me apoiaram. Tudo aquilo que eu queria fazer, eles estavam disponíveis para me ajudar e para crescermos de mão dada. Então, por isso é que eu acho que o Pepe Vieira foi, sem dúvida, uma experiência que me aportou muito. E hoje sou o que sou, graças ao Pepe Vieira, sem dúvida. E deu-me uma genica, ou seja, peço desculpa. Deixa estar, deixa estar. É a Eu Sirá, também, ela também quer aparecer. Tenho o nome de uma casta que giro. efetivamente. O Pepe Vieira ajudou-me muito e eu hoje em dia, eu sinto que hoje em dia sou tão adaptável por toda a experiência que eu tive no Pepe Vieira, sabes? Sim, porque tu começaste, ou seja,
começaste, como tu disseste, uma mera empregada de mesa, não é? E depois de Exatamente. repente estão a abrir 2 restaurantes ou 3 Exatamente. restaurantes, Exatamente. não é? Abrimos um hotel, abrimos um restaurante que é uma churrascaria, assim já com um ticket médio um bocadinho mais alto, e abrimos também o Paço, que era o local de eventos. Ou seja, eu ajudei em todo eu fiz parte de todo este processo. Por isso é que eu digo que, lá está, eu aprendi de muitos ambientes, não só a sala. Então eu sinto que acabou por me tornar um profissional muito mais completo. Ou uma profissional muito mais completa. Houve algum momento que te marcou, ou seja, de certeza que tu tens vários momentos que te tenham marcado neste processo de aprendizagem, mas houve algum que tu nunca mais te esqueças e que achas que a partir dessa experiência, não é? Tu tenhas sido outra pessoa, não é? Às vezes há momentos na nossa vida que nos acontecem, que nos marcam profundamente e que nos transformam. Nesse Uhum. processo de aprendizagem, podes partilhar algum desses momentos? Posso. Olha, há um momento com um cliente em concreto que me deixou realmente muito desconfortável e eu acho que a partir daí eu comecei a assumir outra postura na sala. Isto devia de ser. Foi no ano do Covid, ou seja, no verão de 2020, por aí nós ainda só abríamos almoços, que estávamos restringidos a abrir só, acho que era até às 9 ou até às 7, uma coisa assim do género. E nós, no ano do Covid, eu acho que foi geral, nós faturámos todos muito, né? Nós estávamos sempre cheios, tínhamos sempre os restaurantes cheios. E houve uma mesa de 4 senhores que. Quatro senhores, não, 2 casais. Mas eram senhores porque já deviam ter pai 70, 70 e poucos anos. Que ligaram sobre as 2h30 a pedir uma mesa para 4 pessoas para o Pepe Vieira. E nós tínhamos a disponibilidade, então recebemos os senhores. Os senhores não chegaram às 2h30, chegaram às 3. No Pepe Vieira nós temos o processo de as pessoas chegam, nós sentamos as pessoas nos sofás para fazerem um pequeno aperitivo, depois passam às barras centrais, que é como é que eu posso dizer? A cozinha aberta dentro da sala, e depois da cozinha aberta passam então à sua mesa. Nós sentamos os senhores para fazer o aperitivo e eu fui à mesa já na altura a vender o vinho. Na altura eu não era sommelier e ainda só estava a estudar, ok? Eu vou à mesa a vender o vinho e o senhor disse-me: chama a sommelier, ou chama o sommelier. E eu disse-lhe: eu posso ajudá-la com o vinho se quiser. E ele: então deixa-me a carta. E eu deixei a carta ao senhor. O senhor pediu-me um vinho, na altura pediu-me louro, nunca mais me esqueço do vinho que foi. E eu, curiosamente, eu tinha louro em outras 3 mesas. Então, digamos que naquele dia o louro eu tinha, não sei, devia ter umas 6, 7 garrafas. Ainda tinha a garrafa para o senhor, eu abri a garrafa para o senhor, mas entretanto as outras mesas foram-me pedindo o vinho e eu fui servindo o vinho. O senhor passa à mesa, senta-se na mesa, faltavam para terminar o menu uns 2, 3 pratos, acho eu, e ele pede-me uma segunda garrafa de louro. Ao qual eu chego e lhe digo: olha, eu peço imensa desculpa, eu posso lhe sugerir outro vinho, entretanto, eu já não tenho este, mas sugiro-lhe este que é mais ou menos na linha daquilo que o senhor está a tomar e assim também pode ser interessante o senhor provar outro vinho. O senhor passou-se. Começou a gritar no restaurante, a dizer que eu quero mas a gritar, todas as mesas ficaram a olhar. O senhor começou a dizer que eu era uma incompetente, para eu chamar o meu chefe, que isto não se admitia, que eu não sabia fazer o meu trabalho, ou seja, uma loucura. O chefe de sala, na altura, aproximou-se da mesa, o senhor falou com o chefe de sala na altura, e o Tivó, que era o chefe de sala, assumiu uma postura de: ok, pedimos imensa desculpa, eu vou-lhe oferecer uma garrafa de vinho, não se preocupe. A todas estas, disse-me: vai para trás, porque aquilo foi uma situação mesmo desconfortável para mim. Eu depois, entretanto, eu comecei a chorar, eu senti-me muito mal naquela altura. Eu comecei a chorar porque senti-me super pequenina, senti que tinha feito muito mal o meu trabalho. E o dono do restaurante, o Pepe Vieira, viu que eu estava a chorar e aproximou-se de mim Viu o e impacto disse-me: negativo que isso estava a ter em ti? exatamente, aproximou-se de mim e perguntou-me então o que é que está a acontecer. Ele estava na cozinha, ele não tinha percebido aquilo que estava a acontecer na sala. E eu expliquei-lhe a situação e o meu chefe não tem mais. Sai fora da sala
E diz ao Thibaut que aquele tipo de atitudes não se podem permitir. O cliente, por muita razão que tivessem eu não ter a segunda garrafa, não tinha que me falar assim, e muito menos em frente a toda a gente. Então, a partir daí, aquilo que eu percebi foi: é extremamente importante a postura com a qual tu vais à mesa. Se tu vais à mesa com uma postura de medo, os clientes vão-te comer. Então, eu jurei que nunca mais ia passar por uma situação assim, e efetivamente, por sorte, não passei. Acho que foi quando também me dediquei muito mais a estudar, dediquei muito mais a gerir. Nunca mais me falhou louro na vida, nunca mais. Dediquei-me mais a gerir também aqui a adega. Na altura eu estava a aprender, havia muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. E olha, esse foi o momento que eu acho que mais me marcou toda a minha carreira e que realmente me fez: não, isto não vai voltar a acontecer, eu vou mesmo aprender disto e vou fazer a melhor gestão da adega que tu já alguma vez imaginaste. Ou seja, fizeste num momento mau, tipo, um crescimento enorme, não é? Ou seja, vou Exatamente. pegar em tudo aquilo que eu aprendi com isto, que apesar de ser muito desagradável, não é? Eu acho que pelo menos um profissional de sala, um sommelier, uma vez na vida, já tenha lidado com situações muito parecidas a essas. Hum, Eu costumo dizer que ser empregado de mesa devia ser uma profissão que toda a gente devia passar uma vez na vida, porque totalmente. isso faz-nos criar empatia e faz-nos entender, independentemente do tipo de serviço, faz-nos entender o lado do ar, não é? O Uhum. facto de, por exemplo, algo que me incomoda muito é as pessoas reclamarem quando estamos no lodo, não é? Tipo, nós já estamos no lodo, nós já estamos a dar o nosso melhor, já estamos a dar, eu costumo dizer, à sola, não é? Basta olhar para as pessoas que dá para ver que estão a dar tudo. O que é que vão reclamar? Tipo, às vezes o cliente tem que ser mais empático, mas provavelmente nessas situações, como estão a pagar, acham que podem, Tens razão. podem dizer uh, tudo O e que mais querem. alguma coisa. Exatamente. Uh, Só para que tenhas uma ideia, eu acredito que seria a esposa do senhor, até a esposa do senhor lhe disse: por favor, cala-te que estás-me a envergonhar, sabes? Ou seja, imagina a situação. Entretanto, tu criaste uma adega, não foi? Tu criaste várias cartas de vinho e criaste também uma adega enorme. Como é que tu escolhes os vinhos para uma carta? Tens algum critério especial? Ok. No Pepe, assim, nós tínhamos, o grupo tinha diferentes estilos de restaurante. Nós tínhamos o Pepe Vieira, que quando nós criamos a adega ainda era uma estrela Michelin. Depois tínhamos uma taberna e por último, o último que criamos foi a churrascaria. Então, a nossa necessidade ao criar a adega foi ter uma base central para todos os vinhos e depois podermos cobrir todos os locais. Aqui a ideia inicial foi o Pepe Vieira, nós sentíamos que precisávamos de ter, na altura até criámos uma carta de vinhos através dos caminhos de Santiago, porque o menu em si defendia muito a comida dali, da Galiza. Então nós sentimos também a necessidade de criar uma história para a parte do vinho. Nós queríamos que o vinho tivesse tanta importância como a comida, que fossem os dois de mão dada. E é aí que nós também decidimos criar uma adega. Literalmente criar a estrutura da adega no tamanho da sala, no piso abaixo. Eu já comecei com uma boa base, porque o sommelier que lá esteve antes já tinha feito, lá está, uma carta super extensa a nível Europa. Mas a ideia foi alargar. Nós tínhamos que ter marcas também, ou seja, para nós ter marcas na nossa carta era um peso importante, sobretudo para o Pepe Vieira. E aquilo que mais tentávamos fazer era defender os produtores locais. No fundo, nós queríamos dar, assim como defendíamos a comida, também queríamos defender o vinho. Tanto é que a nossa harmonização era só de vinhos locais, a menos que algum cliente quisesse provar alguma coisa de fora e aí nós adaptávamos, claro. Para os outros restaurantes, a ideia foi exatamente o mesmo: tentar defender os vinhos locais, mas tocar um bocadinho todos os palos, ou seja, todos os pontos, para que todos os clientes tivessem um vinho para desfrutar a experiência, ou seja, ter um vinho para cada cliente, sabes? Tu achas que, ou seja, eu acho que tocaste aqui num ponto muito importante, fazendo já aqui, pensando aqui já na restauração também, não é?
Tu achas que os restaurantes falham muito em trabalhar os produtores locais? Ou seja, olhando aqui já no panorama em Portugal, não é? Nós estando, é muito fácil um restaurante aqui estar inserido numa região vinícola, não é? Tu achas que é uma falha os restaurantes não trabalharem os produtores locais, nem os conhecerem? Muitas vezes nem conhecerem a própria região vinícola, não é? Onde estão inseridos. Qual é a tua opinião em relação a isso? Uma vez Ok. que vocês no Pepe Vieira tiveram esse cuidado. Eu acho que os donos de restaurantes, até mesmo os sommeliers, devem defender os vinhos locais, até porque eu acredito que existe muita gente a vir tentar provar os vinhos locais à nossa zona, não é? Acho que faz todo sentido. Acho que devemos tocar, ou seja, não nos devemos restringir só aos vinhos locais, é claro, nós devemos. Acho que quanto mais oferta nós tivermos para o nosso cliente, mais coberta vai estar a experiência. Mas sem dúvida eu acredito que os vinhos locais têm que ser um ponto muito forte. Se nós não defendemos o que é nosso, quem é que vai defender? Se nós próprios não conhecemos o que é nosso, como é que nós vamos contar a nossa história? Como é que nós nos vamos pôr em valor, sabes? Eu acredito muito nisto. Ai, olha, falaste mesmo muito bem agora, é verdade. Como é que tu. eh, qual é que tu achas que é o papel do sommelier? A importância do papel do sommelier na restauração? Eu acho que há aqui dois pontos. Há o ponto lado do cliente e há o ponto lado o dono do restaurante. Primeiro, para o restaurante, eu acho que um sommelier pode aportar muito a nível de faturação, a nível de rotação de carta. E nós somos gestores. Por isso é que eu te dizia antes que se calhar eu tinha ido para matemáticas, porque eu gosto muito desta parte, sabes? E nós, mulheres, somos gestores, sem dúvida. Nós gerimos adegas, nós gerimos, inclusive gerimos pessoas. Então, nós aportamos muito para. Ou seja, nós somos o caminho aberto para conseguirem aumentar o ticket médio, sabes? Por outro lado, para o cliente, nós somos importantes porque nós podemos ajudar potencializar a experiência, sabes? Ou seja, por exemplo, nós conhecemos, ou os sommeliers deviam de conhecer muito bem a carta de comida para poder oferecer, dependendo do cliente que tiver à frente, o melhor vinho para aquela experiência. Eu acho que literalmente há aqui. Nós somos muito importantes, na realidade. E há aqui duas grandes vertentes, que é esta, a nível de faturação nós podemos ajudar muito e a nível de clientes nós também podemos ajudar muito a que o cliente tenha uma melhor experiência. Ok. Mas, por exemplo, se um restaurante não tiver possibilidade de contratar um sommelier, não é? Também é uma realidade. Tu achas que um profissional de sala, eu gosto de dizer profissional de sala, pode ser treinado para fazer um bom serviço de vinhos, pode ser treinado para conseguir sugerir minimamente os vinhos que tem na carta com as comidas que tem na carta? Que tipo de valor é que achas que uma pessoa bem preparada pode trazer? Eu acho que sim. Acho que os próprios donos dos restaurantes deviam ter o cuidado de tentar ensinar, de tentar não, ou de dar formações, de contratar, ou não sei de que maneira, a própria equipa. Porquê? Quando uma equipa sabe defender aquilo que tem, sabe vender mais. Esse é o primeiro. O segundo, o cliente sai muito mais satisfeito. E esta é a parte crucial de todas, é que o cliente saia muito mais satisfeito e queira voltar. Uh, não todos precisamos de ir para a escola estudar vinho, não todos precisamos de tirar um master em sommelier. Nós podemos começar pelo básico, podemos começar por conhecer bem a nossa carta de vinhos, bem a nossa carta de comida, podemos ir visitar alguns produtores para poder defender bem. Eu acho que este é o ponto base para toda a gente, ou devia de ser. Não precisamos todos de. Eu acho que não precisamos todos de ter muito conhecimento. Acredito que depois de entrar o bichinho instala-se e há muito mais gente a querer avançar, mas eu acho que o básico todos deviam de querer saber, sabes? Sim, eu acho que é importante nós dominarmos minimamente aquilo que trabalhamos. Então, se eu Exatamente. trabalho com vinhos e se eu trabalho com comidas, eu devo dominar minimamente esse conhecimento, não é? Porque senão Exatamente. acontece que nós ontem conversámos bastante e descobrimos que ambas, como empregadas de mesa, antes de nos formarmos, porque acho que a formação nos molda e faz-nos levar até onde ambas estamos hoje, mas
nós íamos aos contrarótulos, íamos ver se o vinho dava para peixe ou se o vinho dava para carne, ou seja, já tínhamos essa sensibilidade e pouco ou nada Totalmente. sabíamos. Totalmente. Totalmente. Era ler rótulos, literalmente, na altura. E já só a ler rótulos nós já conseguíamos ajudar os clientes, por isso. É verdade, é muito giro. Tu tens alguma região vinícola que te fascine, que tu sejas completamente apaixonada? Eu acho que por conhecer tão bem as Rias Baixas, sou suspeita, estive lá muito tempo, né? Mas eu ainda hoje eu levo literalmente o selo das Rias Baixas. Ok. Porque tu estudaste numa escola de vinhos em Espanha. Eu acho que essa tua formação é tipo, é uma formação de ouro. Tu tiveste uma oportunidade única, ou seja, tu conheces, para além do teu país, tu conheces outro muito bem mesmo, porque trabalhaste lá, não é? Às vezes uma coisa é nós estudarmos na teoria, outra coisa é viver no sítio, não é? No local e poder estudar e poder provar e poder conhecer os produtores na primeira pessoa. Já isso eu aceito a tua resposta, porque isso já te dá bastante, não sei, dá assim amor, não é? E dá. Exatamente. Mas e uma região Exatamente. portuguesa? Olha que eu acho que ficou com o Dão. O Dão tem-me surpreendido muito. E eu acho que hoje em dia, mesmo cá em casa, quando eu abro uma garrafa de vinho com os meus pais e assim, o Dão eu acho que é, com os meus pais ou com a minha família, eu acho que o Dão é aquele que mais surpreende. Ok. É das minhas favoritas também, o Dão. Eu acho que o Dão está a crescer bastante e está no bom caminho. É verdade. Exatamente. O que é que consideras fundamental para proporcionar uma experiência vínica memorável a um cliente? Olha, eu acho que nós devemos conhecer o cliente que temos à frente e fazer. Às vezes eu sinto que nós, sommeliers, pensamos demasiado no nosso ego e não pensamos tanto no cliente que temos à frente. Acho que o mais importante é satisfazer o cliente naquele momento. Por exemplo, não sei, uma barbaridade, mas imagina que temos um cliente que te está a pedir um vinho com um menu que tu achas que não vai encaixar nada. Se o cliente é aquele vinho que desfruta, é aquele vinho que nós vamos servir. Nós podemos tentar sugerir algo diferente, mas se o cliente não quiser e é aquele vinho que ele quer, é aquele vinho que nós vamos servir. Eu acho que mais do que aquilo que nós queremos, nós temos que ajudar o cliente a perceber aquilo que ele quer. É lógico que se o cliente estiver aberto a provar coisas novas e a ser encaminhado, nós se calhar podemos surpreendê-lo por esse lado. Mas se os clientes já souberem aquilo que querem, os marquistas, não é? Ou não sei como se diria. Sim, os marquistas de marcas, né? As pessoas que bebem os clássicos, Sim, é bebem por difícil. marcas, sim. Exatamente, é difícil tirá-los dali, ou geralmente é difícil. Então, nós temos que adaptar-nos ao cliente que temos à frente. Exato, eu acho que é verdade. Eu acho que muitas vezes o erro pode vir por aí, ou seja, não ouvir o cliente. O ouvir o cliente é ser empático também, não é? Ok, podes mostrar que aquela combinação não pode não resultar, podes tentar ir buscar algo de um perfil relativamente parecido, mas se o cliente insistir, acho que deves servir aquilo que ele quer, porque é aquilo que no fundo lhe vai dar prazer, é aquilo que ele vai pagar, mas também acho que muitas vezes o erro está no querer vender vinhos muito caros e querer vender os anos mais caros, ou seja, perceber que o cliente tem poder de compra e não ter a sensibilidade de lhe dar verdadeiramente a experiência, mas pensar aqui mais no ticket. Isso acontece, não acontece? Acontece porque nós também estamos, de certa forma, quando trabalhamos num restaurante, pelo menos a minha realidade, nós somos encaminhados a faturar, sabes? É uma coisa que é exigida de nós. É lógico que nós temos que fazer aqui um jogo entre os dois, né? Nós temos que olhar Claro, pelo restaurante, certamente, mas claro que aqui o nosso foco sempre deve ser o cliente. claro. Há algum vinho ou experiência vínica que ainda não viveste, mas está na tua lista de desejos? Eu acho que há muitos vinhos. Eu acho que olha, uma viagem vínica que eu quero muito fazer, eu gostava e algum dia há de acontecer, recorrer à Alemanha.
ir provando vinhos na Alemanha. É um país que também me desperta muita curiosidade e acho que há vinhos mesmo muito bons. Agora, vinhos que eu gostasse de provar. Muitos, muitos. Eu ainda sou um bebé nisto. Acho que há muito caminho pela frente e cada vez há mais projetos a nascer e coisas super interessantes. Eu acho que é sempre importante nós estarmos a provar coisas novas. Sentes que é difícil acompanhar o mercado? Ou seja, estás constantemente atualizada do mercado, das marcas que vêm para o mercado? Sinto que cada vez há mais coisas. Imagina, ao estar ligada diretamente a um restaurante, é mais fácil tu estares mais atualizado, porque os distribuidores de vinhos vêm ter até ti e até te vão atualizando com certas coisas, mas ainda assim tem que haver uma procura muito grande da nossa parte. Ou seja, nós temos que querer procurar mais projetos mais novos e estar atualizados. Acho que é extremamente importante. Ok, é verdade, sem dúvida. Para onde te leva o futuro? Tens projetos ou ambições que possas partilhar? A Diana agora Ah, está em Portugal, a Diana agora saiu do País de Vieira, está em exatamente. território português. O que é que tu sonhas Exatamente. para o teu futuro? Olha, eu achava que queria fazer uma pausa no que é o restaurante, mas eu acho que só achava. Eu acho que eu vou ter que estar sempre ligada, de certa maneira, ao serviço de sala, porque é aquilo que eu realmente gosto, é a experiência com o cliente, é poder ajudar o cliente, fazer um cliente feliz, acho que é a coisa que mais me emociona, independentemente se é, ou melhor, se for com vinho, melhor ainda, mas se for com o serviço, ou seja, eu ter um cliente que beba água e que saia encantado, por mim, tudo bem também, sabes? Então eu acho que vou voltar ao restaurante. Eu neste momento eu fiz uma pausa estratégica, queria eu acreditar que era estratégica. Eu vou voltar aos restaurantes, mas provavelmente eu voltarei às estrelas. Eu acho que o meu caminho passa um bocadinho por aí. Boa. Desejo-te a maior sorte do mundo. Obrigada. Eu sei que vais conseguir. O que é que tu. Estamos mesmo a terminar a conversa. Que conselho é que tu darias aos donos de restaurantes que, que ou se sentem perdidos e acham que, desculpando a expressão, a hotelaria é um caso perdido, não é? Por causa das contratações e por ser uma área, vamos ser francos, difícil, é uma área dura, não é? Mas pode ser Uhum. uma área mais fácil. Que conselho é que tu lhes darias? Olha, eu acho que o primeiro é contratarem pessoas como tu que ajudem a formar as suas próprias equipas. Acho que isto é fundamental. Quando nós não sabemos algo, temos que ir à procura de alguém que nos ajude. E por outro lado, eu acho que a hotelaria neste momento está a passar uma fase de transição. Nós estamos, pelo menos nos últimos dois restaurantes onde eu trabalhei, nós tínhamos uma dificuldade muito grande em conseguir gente para trabalhar connosco. Tanto no Pepe Vieira como no Chispa, porque eu nos últimos 4 meses eu estive no Chispa, em Bilbao, também um estrela Michelin. E eu acho que os donos de restaurantes também têm que oferecer boas condições às pessoas para quererem ficar a trabalhar. E quando alguém é bom, eu acho que nós temos que valorizá-lo, não é? E valorizá-lo, pois, com o salário, com os horários. Acho que aquela hotelaria antiga de fazer 12 horas já não cabe na realidade dos dias de hoje, e ainda bem que não cabe. E eu acho que é um bocadinho por aí. É buscar alguém que os ajude a formar a sua própria equipa e valorizar as pessoas que têm e que realmente são boas e que gostam disto. Obrigada, Diana. É muito importante. Obrigada a ti. Falas com muita paixão. É tão bom perceber que existem profissionais como tu que têm essa paixão pelo serviço, pelos vinhos e têm essa delicadeza e atenção ao detalhe. Obrigada Obrigada. por esta conversa muito boa. Obrigada. Obrigada a ti pelo convite e espero que isto continue. Acho que estás a fazer um trabalho incrível e volto a dizer o mesmo. Os restaurantes que não tiverem, que precisarem de ajuda, precisam de pessoas como tu. Ou como tu, não é? Ou como tu, porque também fazes um bocadinho aquilo que eu faço, também fazes um bocadinho a parte da consultoria. Tu não quiseste dizer, mas eu posso dizer. Também fazes a consultoria, também fazes a formação. E acho que acima de tudo é as pessoas procurarem pessoas como nós, que têm a sensibilidade
de trazer ao de cima o que efetivamente é importante, ou seja, é trabalhar os conceitos, é trabalhar as histórias também e não padronizar, ou seja, não fazer com que tudo seja igual. Isso é um defeito, nós olhamos para a restauração, parece que é quase toda igual. E hoje em dia a nossa geração procura experiências únicas, e então, para as experiências serem únicas, as pessoas têm que saber distinguir-se de alguma forma. E para mim trabalhar os conceitos, mas trabalhar os conceitos de uma forma diferenciadora. Tu tens essa capacidade e eu também faço questão de fazer isso, não é? E nós vamos aprendendo, como eu disse, umas com as outras, somos mais fortes. Juntas somos mais fortes. Ora, Obrigada nem por mais. esta conversa muito boa. Sigam o Obrigada. trabalho da Diana Peixoto, sommelier, e muito sucesso. Obrigada. Obrigada igualmente.